Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal para receber os melhores conteúdos que vão transformar sua vida. Vamos juntos dominar cada manhã e conquistar o seu dia. Você quer dominar o seu dia? Então entenda isso. O dia não começa quando você acorda. Ele começa muito antes. Ele começa na sua mente, no seu espírito, na sua decisão silenciosa de quem você vai ser quando o sol ainda nem nasceu. Não existe um grande império, uma invenção revolucionária, uma fortuna conquistada ou uma alma transformada que tenha começado com hesitação. Tudo começa com intenção. E essa intenção se revela na primeira coisa que você faz quando abre os olhos. Ali, naquele momento onde tudo ainda é silêncio, quando o mundo lá fora ainda não exigiu nada de você, é onde o verdadeiro poder está, porque o mundo não vai te dar permissão para vencer. Você precisa tomar posse do seu próprio trono interior antes que alguém te ofereça uma cadeira. Levante-se com propósito. Não desperte apenas o corpo. Desperte a sua missão. Quando Thomas Edison ainda lutava no escuro, antes de acender a primeira lâmpada, ele já acendia a chama da obsessão no coração a cada amanhecer. Henry Ford. Quando todos diziam que carros eram impossíveis para o povo comum, já acordava com o motor da convicção ligado. E você? Vai levantar e checar o celular? Ou vai encarar o espelho e perguntar quem eu preciso ser hoje para me aproximar da vida que eu mereço? Porque o que você faz nos primeiros 20 minutos do seu dia determina o tom do que vem depois. Não é apenas café e cronograma. Menos é consciência e comando. É nesse instante que você planta as sementes do que vai colher à noite. E o que você planta, amigo, precisa ser regado com disciplina, não com distração. Acordar cedo não é sobre horários, é sobre controle. É declarar que você comanda sua mente antes que o mundo possa confundi-la. É decidir que você vai alimentar seu espírito com direção e não com ruído. Pense, quantas batalhas você já perdeu antes das 8 horas da manhã por não ter assumido o leme da sua própria energia? A mente precisa de comandos claros. Acordou, declare sua visão. Fale em voz alta se precisar. Hoje eu ajo com coragem. Hoje eu sou o arquiteto do meu destino. Palavras moldam mundos, e as que você diz para si mesmo ao nascer do dia constroem os tijolos invisíveis da sua realidade. Nada místico, pura neurociência e vontade aplicada. Carnegie fazia isso. Disney fazia isso. Os visionários não deixam o dia acontecer por acaso. Eles o moldam. E a forma mais poderosa de moldar esse dia é com clareza. Clareza não é ter uma lista de tarefas. É ter um motivo para cada ação. Clareza é saber por que você está construindo, mesmo quando a construção ainda parece ruína. Se você acorda e não sabe por que deve lutar, qualquer dificuldade vai te derrotar. Mas quando você tem clareza, até o fracasso te ensina. Então, ao acordar, pergunte: qual é meu foco? Onde está a minha energia? O que não vai me desviar hoje? Isso é mais que motivacional. É sobrevivência espiritual no caos da distração moderna. Porque a sua atenção é a sua riqueza. E o ladrão mais perigoso da sua riqueza é o hábito inconsciente. Comece o dia com silêncio, não com barulho. Antes de responder ao mundo, responda à sua essência. Respire. Escute a si mesmo. Esse é o treino do guerreiro interior. Lincoln dizia: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, gastaria 6 afiando o machado. A primeira hora do dia é o seu machado. Se você começa afiado, o restante se torna mais leve. Agora entenda: não existe disciplina fácil, mas também não existe vitória sem ela. E é de manhã, quando sua mente ainda está pura, que a disciplina floresce com mais força. Crie um rito, não um costume vazio menos
mas um ritual sagrado, algo que sinalize para o seu cérebro: agora, entramos em estado de conquista. Pode ser escrever, pode ser exercício, pode ser oração, mas precisa ser intencional. Precisa ser seu. Você quer dominar o seu dia? Então domine primeiro a sua fisiologia. Mova seu corpo. Não espere estar motivado. Mova-se e a motivação vem depois. Tony Robbins faz isso. Muhammad Ali fazia isso. O movimento cria energia. A inércia destrói sonhos. Não existe mentalidade forte em um corpo que não se desperta. Então corra, pule, respire fundo. Faça com que seu coração se lembre que está vivo e com um propósito. O sucesso mora na vibração. E a vibração começa no sangue que corre com determinação. Respire como um líder. Caminhe como um criador. Pense como alguém que não aceita menos do que excelência. E o mais importante, decida. Decida que esse dia não será mais um entre tantos. Ele será o marco, o ponto de virada, o tijolo colocado com precisão na construção do seu legado. Porque quando você decide com verdade, o universo se alinha, não porque ele conspira a seu favor menos, mas porque você para de conspirar contra si mesmo. E a decisão real, aquela que muda tudo, não vem em momentos de grandeza. Ela vem no silêncio, vem quando ninguém está assistindo. Vem naquela manhã comum, naquele quarto escuro, quando a cama parece mais confortável do que os seus sonhos parecem possíveis. É ali que a sua história começa. Não no palco, mas nos bastidores. Não na vitória, mas no esforço. O mundo aplaude o resultado, mas o universo recompensa o processo. E se você quer reescrever o seu destino, comece reescrevendo o início de cada dia. Faça com que cada manhã seja um pacto com a sua grandeza, não uma repetição da mediocridade. Você não precisa fazer tudo, mas precisa começar com tudo. Começar com verdade, com foco, com a recusa absoluta de viver no piloto automático. Porque o hábito mais destrutivo do ser humano não é o fracasso, é a repetição inconsciente. E você quebra esse ciclo logo cedo, quando escolhe consciência em vez de correria. Quando escolhe presença em vez de pressa. Quando escolhe servir ao seu propósito e não às exigências do mundo que quer moldar você com urgência, distração e medo. Não ceda a isso, acorde e pergunte o que é verdadeiramente meu hoje, o que é ruído e o que é direção. E então, escreva. Pegue papel e caneta. Não digite. Escreva, porque quando a mão se move, a mente se abre. Escreva suas intenções, seus compromissos, suas metas. Isso é mais que um hábito. É um lembrete diário de que você está no comando. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. Outros chamam de visualização. Eu chamo de soberania. É o momento em que você declara: hoje, eu não sou escravo da agenda dos outros. Eu sou o arquiteto da minha obra. Escreva o que você quer ver, sentir, conquistar. Descreva com detalhes. Veja, sinta, acredite. Porque o que você planta com emoção, a realidade colhe com força. E depois disso, fale. Fale com você mesmo, em voz alta. Diga o que você vai realizar, o que você já é, e use como ferramentas, não como slogans vazios. Diga: eu sou capaz, eu sou disciplinado, eu sou o imparável. Faça sua voz ser ouvida primeiro por você. O som da sua convicção precisa ser mais alto do que o ruído das dúvidas. Não espere o mundo te validar. O mundo vai te testar, vai te desafiar, vai te ignorar. E ainda assim, você vai continuar. Porque você ouviu a si mesmo pela manhã. Você programou seu espírito para a resistência. E agora nada pode parar o que já está
alinhado por dentro. E agora então, você entra em ação, mas não em qualquer ação. Você não vai fazer o que está no topo da lista de tarefas. Vai fazer o que está no topo da lista da sua alma. A tarefa que avança a sua missão. Aquela que traz desconforto, mas também crescimento. Porque logo pela manhã, a sua força de vontade ainda é pura. Ela ainda não foi drenada pelos problemas alheios, pelas cobranças externas, pelas distrações digitais. E nessas que você deve enfrentar o que importa, como um general que escolhe sua batalha mais decisiva quando os soldados estão mais frescos. A vitória está na prioridade, e a prioridade está no início. E quando os desafios surgirem, e os virá, você não vai se perguntar por que isso está acontecendo comigo. Você vai dizer, isso está me moldando, como o ferro na forja, como o barro nas mãos do artista, porque ao iniciar o dia com consciência, você não se abala, foca-se e ajusta, você não se rende, você se reinventa. A adversidade, então, não é um inimigo, é um professor. E você aprende, se adapta, avança, dia após dia, manhã após manhã, até que esse novo modo de viver se torne identidade, até que seu nome se torne sinônimo de consistência, até que sua vida se torne uma obra-prima de intenções alinhadas com ação massiva. Faça isso de manhã e domine seu dia. Assuma o comando antes que o mundo tente te dominar. Levante-se como um imperador no seu império interior. Olhe ao redor, não há multidões, não há palmas, não há testemunhas. É só você, e esse é o momento mais poderoso do dia, porque ali, sem distrações, você decide se será escravo da rotina ou mestre do seu destino. A maioria acorda e corre. Corre para resolver. Corre para apagar incêndios. Corre para agradar. Mas, foca, você vai levantar e reivindicar a sua mente antes que ela seja sequestrada pelo caos. Porque quem controla amanhã, controla o fluxo do tempo. E quem controla o tempo, controla a vida. O mundo vai tentar te convencer que você precisa de pressa, que precisa responder mensagens, checar notícias, mergulhar nos ruídos. Mas isso é uma armadilha. O verdadeiro poder vem do silêncio consciente, daquela escolha deliberada de começar com o que é essencial, e o essencial é você, sua visão, sua missão, seu chamado. Então, antes de qualquer notificação, declare: eu sou o dono desse dia. Eu escolho quem eu sou. Eu moldo o que vou viver. Faça isso em voz alta, com força, com alma, porque isso não é só motivação, é direção neural, é construção de identidade, é liderança interior. E quando isso acontecer, quando você se tornar a própria definição de consistência menos o mundo, não terá escolha a não ser responder à sua frequência. Porque a vida não entrega aquilo que você deseja em silêncio. Ela entrega o que você exige com convicção, te-dos ou os DA, começando pela manhã. E quando você fizer disso um padrão, não um esforço esporádico, tudo muda. As oportunidades aparecem não por mágica, mas porque você se tornou alguém que enxerga, atrai e constrói oportunidades onde antes só existia cansaço e confusão. O mundo externo reflete seu mundo interno. A clareza que você planta, ao acordar, floresce em decisões ao longo do dia. A disciplina com que você começa ecoa nas vitórias que conquista ao anoitecer. E não se trata de motivação temporária. Se trata de criar estrutura interior, de construir fundações sólidas o suficiente para sustentar qualquer sonho, mesmo nos dias em que a esperança vacila. É entender que cada manhã é um novo contrato com a sua evolução. E esse exige presença, exige intenção,
exige verdade. Não basta desejar transformação. É preciso executá-la antes do sol nascer. E o mais belo disso tudo é que ninguém precisa saber. Essa grandeza silenciosa é o que molda os gigantes. Enquanto os outros dormem ou distraem-se, você constrói, você treina sua mente para ver soluções onde antes só existiam muros. Você programa seu espírito para levantar quando cair, para recomeçar sem hesitar. Essa é a verdadeira vitória. Não a que vem com troféus ou validações externas, mas aquela que você sente ao deitar à noite e reconhecer: eu fui quem eu decidi ser hoje. E amanhã você faz de novo. Porque um dia bom não é um acidente. É uma consequência. É o resultado de escolhas deliberadas feitas na hora em que todos ainda estão paralisados entre o sono e a indecisão. Faça disso sua vantagem. Transforme amanhã no seu laboratório de força, foco e fé. E entenda: o mundo não precisa que você seja mais um. Ele precisa que você seja inteiro, real, íntegro com o seu propósito. E essa integridade começa com o que você faz menos ou deixa de fazer menos nas primeiras horas do dia. Então, prometa a si mesmo agora: desperdiçarei mais as minhas manhãs. Porque desperdiçar amanhã é desperdiçar o dia. E desperdiçar o dia é abrir mão da vida. Não importa onde você esteja, não importa quantas vezes tenha falhado. Acorde amanhã como quem recomeça com fogo nos olhos, como quem entendeu que o destino é moldado em silêncio, enquanto o resto do mundo ainda sonha. Faça isso de manhã e domine o seu dia. Quando você domina o dia, você domina a semana. Quando domina a semana, domina o mês. E ao final, você terá dominado sua própria história. E ela será épica, escrita não por sorte, mas por escolha. Escolha sua, escolha diária, escolha imbatível, escolha invencível. E não se esqueça: ninguém virá te acordar com um plano de vida nas mãos. Ninguém vai bater na sua porta dizendo: aqui está a sua grande chance. As manhãs são silenciosas, porque nelas habita o chamado que só você pode escutar. É na escuridão da dúvida que você acende sua própria luz. É no frio da indecisão que você aquece sua alma com ação. Porque enquanto outros pedem sinais, você se torna o sinal. Enquanto outros esperam um caminho, você constrói o seu, pedra por pedra, suer por suer. Você não vive reagindo ao mundo. Você passa a existir como uma força que influencia, transforma e eleva o mundo ao seu redor. E tudo isso começa com a decisão sagrada de dominar suas manhãs na médica. A método, a escolha, a compromisso. E se há algo que diferencia os visionários dos comuns, não é talento, não é carisma, não é sorte. E o ritual é a repetição. É a disposição inabalável de começar o dia com intenção, enquanto todos ainda dormem com distração. É fazer da manhã um ritual de renascimento. Porque cada manhã é uma nova chance de renascer como quem você escolheu ser, e não como o que o passado te moldou a aceitar. Cada nascer do sol é um convite para abandonar as versões pequenas de si e vestir a armadura da sua grandeza. E se você não aceitar esse convite, o mundo vai impor outro, o de viver no automático, no raso, no morno. Então, erga-se. Silêncio interno. Respire com profundidade. Declare em voz alta que você está aqui para conquistar, para expandir, para servir. Visualize o futuro com nitidez e haja como se já estivesse vivendo nele. Essa energia molda não apenas o seu humor, mas sua fisiologia, sua postura, seu olhar. Quem acorda com clareza, olha diferente, anda diferente, atrai diferente. O mundo reconhece a frequência de alguém que não está tentando sobreviver,
mas se manifestar. Faça isso por 30 dias e você não vai mais se reconhecer. Faça por 90. E o mundo também não. Faça disso um estilo de vida e você se tornará a prova viva de que o impossível é apenas o nome que os fracos dão ao que não tentaram com disciplina. E nesse ponto, você não precisará mais lutar por motivação. Você será a própria motivação em movimento. As pessoas vão perguntar: o que mudou? E Voca Sabera não foi um milagre. Foi amanhã. Foi aquele momento solitário em que você decidiu tomar posse da sua mente, da sua energia, do seu futuro. E essa posse silenciosa se transforma numa autoridade inquebrável. Ninguém pode tirar isso de você. Não há crise que possa apagar uma mente treinada no fogo da consistência matinal. Não há rejeição que possa diminuir um espírito nutrido com propósito logo ao amanhecer. Você se torna uma rocha no meio do caos, um pilar no meio da tempestade, uma referência silenciosa de que é possível, sim, transformar a vida com um simples ato, acordar diferente. E quando essa transformação se enraizar, quando ela deixar de ser esforço e passar a ser natureza, você vai perceber que o mundo inteiro reage a você de uma forma diferente. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir, não porque ficaram mais fáceis, menos, mas porque você ficou maior. Você não encolhe mais diante dos desafios, você cresce para enfrentá-los. Você não procura atalhos, você constrói caminhos, e cada passo, cada vitória, cada pequeno progresso do dia, tudo começa ali, naquele instante sagrado em que você acorda e decide ser quem você nasceu para ser. Faça isso de manhã. Domine seus pensamentos antes que eles te dominem. Alinhe sua energia com a visão e haja sem hesitação. Você não é mais guiado pelo cansaço. Você é movido por clareza. Clareza de que a vida que deseja não será alcançada com conforto, mas com comando. Clareza de que a excelência não é fruto de sorte. É a recompensa por padrões elevados, mantidos quando ninguém está vendo. E quando você decide começar o dia com esse padrão, menos, com leitura, com exercício, com foco, com intenção, com silêncio, com palavra, com ação, você está se comunicando com o universo de uma forma diferente. Está dizendo: estou pronto, estou no controle, estou disponível para o que há de mais grandioso em mim. E o universo responde. Sempre responde. Mas ele só responde àqueles que falam sua língua. A língua da ação disciplinada. Acordar cedo é apenas o símbolo. A chave é o que você faz com essa oportunidade. Você pode acordar e continuar sendo o mesmo, ou pode acordar e se tornar o novo. A decisão está aí. Simples, direta, crua. Você quer continuar desejando ou vai começar a se tornar? Porque desejar não transforma. É a decisão somada à execução que transforma. E isso não acontece no meio da tarde. Não acontece depois da terceira xícara de café. Acontece no escuro, na solidão, no silêncio do início do dia, quando ninguém está aplaudindo, quando tudo em você grita para ficar na cama, mas você se levanta. E ao se levantar, está dizendo ao mundo que você não está aqui para viver mais um dia, menos está aqui para dominar esse dia. E quando dominar o dia, se torna hábito. Dominar sua carreira se torna inevitável. Dominar seus relacionamentos se torna consequência. Dominar suas emoções se torna natural, porque a forma como você começa determina como você continua. E quem continua com consistência, termina com maestria. É por isso que esse ritual matinal não é uma moda, nem uma técnica temporária. É uma fundação, é o solo firme, onde você vai construir seus maiores feitos. E quando chegar aquele
Momento em que os outros desistem, você seguirá. Quando eles reclamarem, você agradecerá, porque sua mentalidade foi construída todos os dias, antes que o mundo sequer abrisse os olhos. Faça isso de manhã, e não apenas domine o seu dia, menos domine sua vida inteira. E com o tempo, você vai perceber que não precisa mais lutar contra a velha versão de si mesmo. Ela simplesmente desaparece, porque o que antes era fraqueza, agora é propósito. O que antes era dúvida, agora é direção. O que antes era procrastinação, agora é impulso. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Você criou dentro de si uma estrutura de aço, forjada pelo fogo da repetição consciente. E isso não veio de uma grande virada mágica, veio da decisão diária de acordar e agir. Do se levantar, mesmo quando não havia vontade. De olhar no espelho e afirmar, mesmo com a voz trêmula, eu continuo. De escrever seu foco, mesmo sem clareza. De mover o corpo, mesmo com dor. De ser fiel à missão, mesmo quando tudo em volta gritava para você parar. E esse é o verdadeiro poder. O poder de não depender mais de motivação, nem de circunstâncias. O poder de ser a própria fonte, um gerador autônomo de energia. Clareza, fé, coragem e execução. Esse é o tipo de força que os líderes do mundo sempre cultivaram nas sombras das manhãs. Benjamin Franklin escrevia seu plano diário antes. Do sol nessa. Leonardo da Vinci estudava em silêncio antes que Florença despertasse. Kobe Bryant treinava no escuro, horas antes dos adversários sequer saírem da cama. Edison trabalhava enquanto o mundo dormia. E você está se colocando na mesma frequência. A frequência da elite silenciosa. A frequência dos que criam, dos que moldam, dos que vencem, dos que não esperam por sorte. Dos que levantam antes, fazem mais, entregam melhor. E isso tudo tem um preço, sim, mas o preço da disciplina é sempre menor do que o preço do arrependimento. O que dói mais? Acordar cedo ou viver anos frustrado por nunca ter tentado com tudo? O que pesa mais? 20 minutos de silêncio com você mesmo ou 20 anos dizendo que poderia ter sido? Você sabe a resposta. Porque no fundo, todos nós sabemos, a diferença está em quem tem a coragem de agir. E agir começa por esse pequeno ato revolucionário. Abrir os olhos e lembrar quem você quer ser. Acordar e não ser empurrado pela vida, mas guiar a própria existência como um navegador que não depende dos ventos, mas ajusta suas velas com sabedoria. Essa mentalidade muda tudo. Ela transforma segundos em sementes, minutos em movimentos, horas em impérios. Porque quando você começa seu dia com maestria, você dá ordens ao universo, ao invés de aceitar ordens do acaso. Quando você alinha cedo com sua missão, você se desvia dos desvios. Você foca no que importa. Você não pede permissão. Você executa, e esse tipo de execução, feita com coração, disciplina e visão, tem um efeito colateral inevitável. Você começa a inspirar, sem tentar, sem se promover. Você se torna uma referência viva de transformação. Um espelho que mostra aos outros o que é possível quando alguém decide, de verdade, viver com propósito. E então algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você deixa de correr atrás das coisas e começa a atrair. Não pouco, ficou sentado esperando, mas porque se tornou magnético. Magnetismo é o resultado natural da coerência interna. É quando o que você pensa, sente e faz está em harmonia. E essa harmonia emite uma frequência que o mundo reconhece. É por isso que pessoas extraordinárias parecem mover a realidade ao redor delas. Elas não são sortudas, são alinhadas. Elas não acordam com dúvidas. Elas acordam com direção.
Elas não precisam provar nada. Elas vivem aquilo que escolheram ser. E essa escolha é feita todo santo dia. Ao abrir os olhos, ao dar o primeiro passo, ao escolher o sagrado em vez do fácil. Você quer ter clareza? Então pratique a clareza. Logo cedo, escreva seus pensamentos. Não importa se estão confusos. Escreva mesmo assim. Clareza não é um presente e é um processo. E assim, começa com exposição menos a coragem de encarar o que está dentro de você. Quando escreve, você organiza. Quando organiza, você entende. E quando entende, você age com confiança. É por isso que os grandes líderes sempre começaram o dia com reflexão. Não para serem filósofos distantes, mas para serem guerreiros conscientes. Porque não há batalha maior do que a de manter o foco em um mundo que quer sua distração. Não há vitória maior do que olhar para o dia e dizer: hoje eu estive inteiro. Faça isso de manhã. Diga a si mesmo o que você vai fazer antes que o mundo te diga o que fazer. Haja antes que a dúvida tenha tempo de crescer. Construa antes que a procrastinação se alimente da sua hesitação. Isso é domínio. Domínio não sobre os outros, mas sobre si mesmo. E quando você domina sua mente, seu corpo obedece. Sua energia se expande. Sua produtividade dispara. Seu carisma aflora. Sua fala carrega verdade. Porque tudo isso nasceu na hora em que o resto do mundo ainda estava inconsciente. Quando você decidiu acordar e viver, enquanto outros apenas existiam. E essa decisão vai te acompanhar. Vai moldar sua identidade. Vai transformar o modo como você é percebido. Não só pelos outros, mas por si mesmo. E a percepção que você tem de si é o solo fértil onde todo sucesso floresce. Se você se vê como alguém fraco, derrotado, desorganizado, o mundo vai tratar você como tal. Mas se você se enxerga como alguém comprometido, disciplinado, forjado no aço da constância, menos o mundo te respeita, te ouve, te segue, porque você se tornou raro, você se tornou diferente, você se tornou necessário. E tudo começou naquele simples instante em que você levantou antes do sol, em que decidiu escrever, falar, mover, respirar, com propósito. Faça isso, faça de novo amanhã, e depois, até que não reste mais nenhuma dúvida. Você está aqui para vencer. E quando vencer, deixar de ser uma possibilidade e passar a ser um reflexo natural da sua rotina, você entenderá que sucesso nunca foi um destino. Sempre foi um estado interno, constante, construído milímetro por milímetro, a cada manhã que você se recusa a negociar com a sua grandeza. Não há segredo, só há repetição, e a repetição consciente é o que separa quem sonha de quem realiza. Quem deseja de quem manifesta. Quem espera de quem conquista. Porque enquanto os outros tentam achar tempo para mudar de vida, você construiu um santuário de tempo sagrado todas as manhãs. Um espaço onde você se conecta com sua visão, com sua missão, com seu espírito. E nesse espaço, você se reconstrói. E essa reconstrução é inevitável. Porque o que começa como um hábito simples, acordar cedo, escrever, respirar, declarar, mover, agir, se transforma em algo muito maior. Sistema. Uma identidade. Uma filosofia de vida. Você se torna alguém que age como o próprio arquiteto da realidade. Você se torna alguém que inspira confiança só de estar presente. Você transmite foco, força e fé com o olhar, porque quem domina amanhã não precisa dizer muito. Seu comportamento carrega uma mensagem invisível. Eu estou no comando. E essa mensagem ecoa nos seus negócios, nas suas conversas,
nos seus relacionamentos, na sua presença, porque você não vive mais reagindo, você vive projetando um futuro claro, ancorado em ações conscientes, projetando uma versão de si que não se vende por conforto, mas se eleva através do compromisso. E quanto mais você vive assim, mais sua autoestima se fortalece, porque nada gera autoconfiança como manter promessas feitas a si mesmo. E quando você acorda cedo e cumpre esse ritual, dia após dia, sua mente entende: eu posso confiar em mim. E essa confiança se torna a raiz de tudo o que você quer construir. Negócios, relacionamentos, propósito, liberdade. Nenhum desses frutos cresce em solo instável, mas em você, o solo agora é fértil. Porque você cultiva o invisível. Enquanto o mundo ainda dorme, você alimenta sua fé antes que o medo acorde. E mesmo nos dias difíceis, e os virão, sua base estará intacta. Porque você não vive mais esperando o clima emocional ideal. Você age acima das circunstâncias, como um comandante que navega mesmo com tempestade, como um criador que não depende do externo para produzir algo grandioso. Volta a gerar sua própria energia, e mais do que isso, aprendeu a proteger essa energia como se fosse ouro. Porque a forma como você começa o dia é o seu ativo mais valioso, e ninguém tem o direito de tocar nela antes de você definir sua frequência. Por isso, nunca mais acorde e corra. Acorde e assuma. Acorde e acorde. Como um mestre desperto no meio de um mundo adormecido. Porque o mundo está assim, adormecido, menos anestesiado por notificações, distraído por comparações, drenado por rotinas, sem alma. Mas você, que domina suas manhãs, é diferente. Você está acordado por dentro, e não há força mais poderosa do que alguém desperto num mundo que dorme. Você vê o que os outros não veem, percebe oportunidades onde outros só veem obstáculos, cria soluções, enquanto muitos ainda buscam desculpas. Sua mente está afiada, não confusa. Seu espírito está alerta, não anestesiado. Sua direção está clara, não perdida. E tudo isso não veio de uma palestra, de um livro ou de um vídeo. Veio da sua decisão, da sua escolha diária de começar cada manhã como um guerreiro e não como uma vítima. Você se tornou raro. E o raro é valorizado, porque enquanto muitos vivem presos no ciclo da reação, menos acordar tarde e correr, se frustrar, repetir, você vive num ciclo sagrado de ação consciente. Acorda cedo, foca no essencial, movimenta energia, direciona intenção, planta a sua visão e age com precisão. Você vive de dentro para fora. Você molda o dia antes que ele tente moldar você. Você vive em alinhamento com o que quer se tornar. E isso cria um tipo de magnetismo que é impossível de ser ignorado. As pessoas começam a notar, começam a perguntar: o que você está fazendo de diferente? E a resposta estará nos seus olhos, no seu silêncio confiante, na sua execução constante. Você não precisará convencer ninguém, menos seu estilo de vida será a mensagem. E essa mensagem é clara. Eu me tornei inegociável, intransigente com o que me afasta da minha missão, firme com o que me aproxima da minha essência. Você não se curva mais ao que é raso. Você não tolera mais o que te desacelera. Você não perde tempo explicando sua disciplina para quem vive no caos. Porque sua vida agora é uma declaração silenciosa de grandeza, uma mensagem diária de que é possível, sim, viver com excelência. Não uma vez ou outra menos, mas todo santo dia. E isso, no final, é o que te separa da multidão. A decisão de não depender mais da motivação, mas de cultivar
uma mentalidade indestrutível. E essa mentalidade começa sempre pela manhã, antes do barulho, antes da correria, antes das exigências do mundo. É nesse momento que você declara para si e para o universo: hoje eu sou o autor da minha história. Hoje eu ajo como quem já venceu. Hoje eu honro o dom da vida sendo o melhor de mim. Faça isso de manhã e verá a vida responder, não com mágica, mas com consequência, não com sorte, mas com lógica, porque o mundo recompensa quem age com consistência, quem honra os minutos invisíveis, quem não negocia com o que rouba a própria luz. Seja essa pessoa, seja esse exemplo, seja essa força. Domine sua manhã, domine seu dia, e o resto se dobra à sua frequência.